Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler até o verso 16. Amém? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores em sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo aos primeiros. E chegaram os primeiros, indo até os primeiros, versículo 9. Vindo os da hora 10, recebeu cada um deles um denário. E chegaram os primeiros e pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, o igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Até aí. Eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus e eterno Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e neste momento eu peço, Senhor, a revelação dela aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados e cheios da Tua presença por intermédio da Tua palavra, que é viva e verdadeira aos nossos corações. Amém e amém. Meus irmãos, uma pergunta que eu faço para vocês nessa noite, e eu até poderia tomar essa pergunta como um tema dessa mensagem, é: o que Deus espera de mim? Faça essa pergunta para você: o que será que Deus espera de mim? O que será que Deus espera de cada um de vocês? É uma pergunta que muitas vezes a gente sabe que nós fomos criados por Deus para glorificarmos ao Senhor. Amém? Mas Deus, além de nós ser criaturas de Deus, sermos filhos de Deus para a sua honra e para a sua glória, Deus, Ele espera algo de nós. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade cada vez mais competitiva, onde as pessoas, elas se acostumam desde criança de que nada é de graça, tudo tem um preço. Se nós desejamos algo, nós teremos que nos dedicar e dar muitas coisas em troca para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Não é assim que funcionam as coisas, né? Não é assim que Deus colocou: do suor do seu trabalho comerás, né? Para você conquistar as suas coisas, o que você precisa? Você precisa se dedicar muito. E aí nós
Desde criança nós ouvimos os nossos pais falarem, né? Coma tudo, senão não vai ganhar presente, né? Faça isso que o papai vai te levar para passear, né? E aí nós crescemos e essa marca continua a nos seguir. No trabalho, uma promoção é um sinônimo de muitas horas extras, de muita dedicação em troca do objetivo. Quem trabalha e recebe uma promoção é porque ele ralou muito, suou muito para poder conseguir aquilo, né? E quando nós temos um bom desempenho, nós nos tornamos um referencial, algo que as pessoas se espelham. E aí nós podemos tomar como, por exemplo, um time de futebol, que quando o nosso desempenho cai, todos somos tidos como fracassados. Então, nós acabamos criando uma visão, meus irmãos, que na vida, para se conseguir algo, nós temos que dar algo em troca. É isso que está enraizado em nossas mentes. Para a gente conquistar algo, a gente precisa sempre dar algo em troca. E isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O padrão de relacionamento com Deus é diferente, meus irmãos, do padrão adotado pelo mundo. A base do relacionamento de Deus é a graça e não a troca. Não é o que eu faço que irá fazer Deus me amar mais, ou fazer errado ou o que eu faço de errado que faz com que Deus me deixe de me amar. Ele me ama desde o princípio, desde quando Ele me fez. E não quer dizer que Deus se alegra. O que eu estou querendo explicar para vocês, não é que Deus Ele se alegra ao ver um filho seu perdido. O desejo dele, meus irmãos, é que todas as coisas velhas fiquem lá para trás e que tudo se faça novo. Amém? Com Deus, é o que Ele fez por nós e não o que eu faço por Ele. O que nós podemos fazer por Ele. A exemplo disso, o Senhor se entregou através do seu único Filho lá na cruz, para que hoje eu pudesse ter livre acesso ao encontro do Pai. Ele carregou, meus irmãos, sobre si todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas e todas as minhas dívidas. Ele carregou sobre si. E hoje, pela graça de Deus, eu sou limpo pelo Cordeiro de Deus. Amém? Pela graça de Deus, você é limpo pelo poder, pela graça e pelo Cordeiro de Deus. E de forma alguma, meus irmãos, eu poderia merecer alguma coisa. Eu sempre falo isso, eu não sou merecedor de nada. Às vezes nós achamos que nós merecemos alguma coisa, mas nós não somos merecedores de nada. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e pela remissão dos nossos pecados. O fato de que o reino de Deus funciona diferente do reino do homem, isso traz para nós duas implicações. A primeira delas, Deus, Ele não se deixa impressionar. Se você pegar no livro de Isaías 64, versículo 6, a palavra de Deus fala assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como os ventos das nossas iniquidades nos levam para longe. Em Tiago 4,8, a palavra de Deus diz assim: aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Algumas pessoas, meus irmãos, acham que podem impressionar a Deus procurando ser
cidadãos exemplares, a levarem todos os seus impostos em dias e não ter dívida, né? Ter a vida em dia. E eu quero dizer para você que isso aí não passa de uma obrigação. E o que se espera é o que se espera de qualquer cristão, qualquer filho de Deus, né? Se espera muito mais do que apenas ter os impostos, as suas dívidas, os seus acertos em dia. Deus, Ele não está preocupado, meus irmãos, com as boas obras que possamos fazer, e sim com o nosso coração. A exemplo disso, nós vemos quando o profeta vai à casa de Jessé, e aí manda buscar lá os filhos de Jessé para ungir a rei de Israel. E aí vem o primeiro, vem o segundo. Ele acha que o primeiro vai ser o rei de Israel, porque ele é guerreiro, porque ele é soldado do exército. E aí vem o segundo, e vem o terceiro, e vem o quarto, e vem o quinto. E aí, assim por diante, até que acabaram-se os filhos. E nós sabemos a história que manda chamar Davi lá, que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Manda chamar aquele menino que tinha um relacionamento com Deus. Aquele menino que tinha uma vida diária com Deus. Uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de entrega ao Senhor. E aí, o profeta, ele olha para aquele menino e fala assim, mas será? Deus fala assim, Samuel, não olha para a aparência, porque Deus, Ele não vê o que está diante dos seus olhos. Deus vê o que está dentro do seu coração. E aí naquele momento o profeta teve certeza de que aquele seria o rei, porque ele era o escolhido de Deus. E foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Então Deus, Ele não está preocupado com a sua aparência, Deus não está preocupado com a sua boa obra, Deus está preocupado com o que está dentro do seu coração. Amém? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo uma vez falou que o que contamina, meus irmãos, não é o que a gente coloca para dentro, e sim o que sai da nossa boca. O que contamina é o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca é o que está dentro do coração. Então por isso nós temos que estar diante de Deus. Deus espera um coração limpo, um coração que seja ligado ao Pai, um coração que esteja dentro da sua vontade e do seu querer. Em segundo lugar, meus irmãos, a esperança para nós. Porque Deus te ama, há esperança para você. Amém? Hoje pela manhã eu compartilhei um videozinho de 15 segundos falando que se você acordou triste, se você acordou desanimado, se você acordou, muitas vezes a pessoa pode acordar pensando em desistir da vida. Mas, uma palavra que eu deixei pela manhã, se Deus permitiu que você ainda estivesse respirando, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Se você está aqui nessa noite, se você está ainda sentindo o fôlego, se você está sentindo esse ar que você respira, meus irmãos, é porque Deus te ama e há esperança para você. Então, a palavra de Deus fala em Jeremias 31:13. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei lamento deles em júbilo, e eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós vamos transformar a nossa tristeza em consolo e alegria, os lamentos em júbilo. Tudo aquilo que você fez de errado no passado não faz Deus te amar menos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. O desejo de Deus é ter você junto dele.
Certamente Deus, meus irmãos, Ele não concorda com tudo que você tem feito e anda fazendo, mas isso não o faz esquecer. Você não faz esquecer a mim. Ele o ama e o quer junto dele. Meus irmãos, com base na graça de Deus em minha vida, o que Deus espera de mim? Deus espera de mim, Deus espera que você baixe a retaguarda. Pare de se proteger, pare de se defender e se entregue a Ele. Deus espera que você dê um passo de fé em direção dEle, que você tome a decisão certa na sua vida de seguir, sem pensar. Ouça a voz de Deus. Como nós vimos no texto de Mateus, nunca é tarde demais. A única atitude necessária é atender o chamado de Deus. Amém? Nós estamos fazendo, a gente tem feito os cultos, né? E a gente tem feito o chamado, a gente tem contatado as pessoas, né? E quando você se coloca à disposição de Deus para estar aqui junto, adorando, servindo ao Senhor, Deus, Ele está vendo a sua atitude. Deus está vendo que você está respondendo ao chamado dEle. Isso é necessário atender a esse chamado. E isso foi que o trabalhador que fez às 5 horas da tarde, quando o empregador o procurou. Note, a palavra de Deus fala que na 1/10 hora, que lá quase na última hora de trabalho, o empregador chegou para aquele trabalhador e falou assim: o que faz aqui? Ah, ninguém me contratou, então vai para a vinha, vai trabalhar, que eu vou lhe pagar o que é justo. Ou seja, na cabeça dele, ele achou que iria ganhar referente àquela 1 hora. Correto ou não? É natural isso. Quando ele foi surpreendido e ele recebeu o mesmo do que o outro lá, que trabalhou o dia inteiro, recebeu. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nessa noite, que para Deus não há diferença. Para Deus não existe o mais ou menos. A exemplo disso nós vemos lá na cruz, quando Jesus foi crucificado, havia ali do lado dele 2 ladrões, um do lado e outro do outro. Um zombou de Jesus, o outro, no último instante da sua vida, disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E naquele momento Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem pessoas que levam uma vida inteira servindo ao Senhor e tem a mesma recompensa da que aquele homem no último minuto da sua vida teve. O Senhor não faz diferença para nós. Na hora da sua angústia, meus irmãos, Deus estará sempre presente com você. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, angustiados, esquecidos pelos nossos amigos, parentes, ou por alguns momentos até os nossos irmãos em Cristo desaparecem. E o que eu quero compartilhar com você é que mesmo nos momentos difíceis da vida, existe alguém que nunca nos deixa, que é Jesus. Até o próprio Jesus foi abandonado por alguns apóstolos ali na hora da angústia, com medo de serem reconhecidos pelos soldados romanos, meus irmãos. Preferiram ali estar longe na hora da crucificação. O que dizer daqueles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, né? Posso garantir que muitos daqueles que estavam lá, que acusaram, em determinados momentos da sua vida foram abençoados com a sua palavra ou por um milagre, mas estava lá: crucifica ele. Imagina o soldado que perdeu a orelha, e Jesus o abençoou com um milagre, colando ali a sua orelha. Como é que será que ele se sentiu prendendo alguém que fez um milagre que a medicina daquela época não poderia fazer? Ora, nós sabemos que muitos neste momento poderiam estar ao seu lado, mas Jesus, Ele nunca desiste de você. Ele poderia ter escolhido não morrer
naquela cruz. Mas a sua oração foi: Pai, se possível, que passa de mim esse sofrimento, mas em tudo seja feita a sua vontade. Eu não sei o que passa na sua vida, mas se a angústia bater no seu coração, lembre-se que você pode invocar o seu Deus nessa hora. Amém? O Salmo 50, versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Foi assim, meus irmãos, que Ana alcançou a bênção de ter um filho. Foi assim que Moisés alcançou os milagres ali nas horas difíceis. Quantos alcançaram as suas bênçãos porque invocaram ao Senhor? Eu lembro de um cego que gritava ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandando ele calar a boca: para, não incomoda o mestre, né? Ele foi curado mesmo assim, porque o cego, ele não desistiu. O cego, ele manteve firme ali no seu propósito, no seu alvo. O nosso alvo é Cristo. Amém? Nós temos que mirar no nosso alvo e não importa o que a circunstância, não importa o que as pessoas falem, não importa o que aconteça, o seu alvo é Cristo. Não eram eles que estavam sentindo a sua angústia ali, aquelas pessoas que estavam falando com aquele cego, mas era ele que estava cego. Por isso, o grito de misericórdia na vida dele era necessário. Vergonha de pedir auxílio a Jesus nunca pode estar em nossos corações. Jairo também foi a Jesus quando mais ali precisava de um milagre, que era a cura da sua filha. Ali na hora da angústia, na hora da aflição, a sua filha estava morrendo. Quando estava pedindo misericórdia ao Senhor, recebe uma notícia: não precisa mais, Jairo, ela já morreu. E muitas vezes, meus irmãos, você vai encontrar pessoas que querem incentivar você a desistir. Mas não desista. Não desista. Jairo, mesmo recebendo a notícia da morte da sua filha, ele confiou em Jesus. E por causa disso ele alcançou a bênção. A sua filha foi ressuscitada. Não existe lugar de descanso no mundo, meus irmãos, para a angústia, se não for ao lado de Jesus. Mesmo você tendo milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares, para a angústia da alma, dinheiro nenhum vai resolver se não for Jesus. Ninguém quer se enfiar em nenhuma fornalha, né? Ali quando os 3 jovens foram jogados em uma fornalha, eles não disseram que a fornalha era ótima, que ali eles estariam seguros, mas eles confiaram em Deus. E aí o 4º homem apareceu no meio da fornalha. Eles passaram por uma situação difícil, mas Jesus estava com ele. Por mais que passe o tempo, Jesus continua a ser o mesmo. A palavra de Deus fala: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, meus irmãos, Ele não vai desamparar você. O Senhor é contigo. Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor, meus irmãos, nos alivia, nos proporciona alívio e força nos momentos difíceis. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é uma proteção no nosso dia da angústia. Por isso, meus irmãos, não poderia existir um auxílio melhor do que o próprio Senhor. Eu quero que você guarde essas palavras no seu coração. No momento da sua luta, no momento da sua angústia, não chore porque os amigos não vão estar ao seu lado.
Lembre-se do verdadeiro amigo. Jesus, Ele é o nosso amigo mais chegado que um irmão. Quando você se sentir deixado de lado e abandonado pelos irmãos e amigos, lembre-se desse versículo. Essa palavra precisa entrar na sua vida de maneira inesquecível. Isaías 41, versículos 10 e 11. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Quantos, meus irmãos, no dia da angústia procuram a bebida, procuram vícios, prazeres da vida, procuram por bruxaria, por feitiçaria, por cartomantes, por búzios. E por não adiantar, alguns acabam tirando a sua própria vida, pois eles perdem a esperança e acabam com a sua vida pensando que vai resolver tudo. A esperança, meus irmãos, que nem diz, né? Tem que ser a última. A esperança é a última a morrer. A esperança nunca... E aí eu digo mais para quem é cristão. A esperança, ela nunca morre para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois Ele mesmo é a esperança do cristão. O apóstolo Paulo, ele deu um depoimento interessante. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele diz assim, ó: pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Eu não sei se você já pensou que quando nós sentimos fracos, as nossas forças, a sabedoria, a riqueza, perdem valor diante do Senhor. Por isso, a dependência de Cristo se torna total de nossa parte. E aí, sendo assim, a nossa força, ela perde o sentido. E aí, nós começamos a andar na força de Deus. A nossa vida, ela fica totalmente dependente de Cristo. Por isso, quando eu estou fraco, eu passo a ser forte. O apóstolo Paulo diz isso após ali um momento de angústia na sua vida. Hoje, eu sou fraco, mas eu sou forte. Depois de ter orado e pedir algo a Deus, mas a resposta de Deus fala assim: Paulo, a minha graça lhe basta. A minha graça lhe basta. E aí, meus irmãos, nós concluímos que Cristo, Ele é a nossa esperança. Amém? Ele é o nosso socorro ali na hora da nossa angústia. É Ele que livra, é Ele que alivia, é Ele que protege, é Ele que auxilia e é Ele que nunca nos abandona. Na angústia, meus irmãos, nós procuramos ao Senhor, por isso Ele estará conosco, pois a sua graça nos basta. Amém? Não porque merecemos, porque o Senhor é bondoso. O Deus, Ele é bom. E a graça de Deus é o seu amor e a sua misericórdia pelas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos e neste momento eu quero orar com vocês. Senhor Deus, Pai eterno, acabamos de ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu ensinamento e aprendemos, Senhor, que nós somos dependentes. O Senhor espera de cada um de nós que sejamos dependentes totalmente da Sua presença em nossas vidas. Pai eterno, que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor, a fé de cada um aqui nessa noite. Ó Pai, que cada um lá no mês de abril, Senhor, possa ser forte
diante de Ti, ó Pai, que possa estar na força do Teu poder e na graça, Senhor, na Tua graça, Senhor, para atravessar o mês de abril. Ó Senhor, não dependendo somente da força do braço, mas dependendo, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa o Teu povo que está aqui nessa noite. O povo que veio aqui buscar com um propósito, Senhor, o Teu servo que veio, Senhor, com um desejo no coração, com um propósito, Senhor, de buscar uma oração para o mês de abril, ó Pai. Que o Senhor esteja atendendo, Senhor, nesse momento o pedido do coração. Que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando, Senhor, e preparando o mês de abril para que seja um mês abençoado na vida de cada um, ó Pai. Para que seja um mês próspero, um mês abundante, um mês, ó Senhor, nós sabemos que passaremos por dificuldades, por lutas, por tribulações, mas o Senhor estará conosco lá, passando por essas lutas, passando por essas tribulações, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo, Senhor. E que nós possamos ser cheios do Teu amor, da Tua unção e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu clamo a Ti. Amém.